Oi, gente. Pois é, a nomeação do ministro da Educação, que ainda não tomou posse, né, foi adiada. Já estão especulando que ele pode não assumir e que pode ser um nome descartado. Inclusive, tem um repórter da revista Veja, que eu vou trazer aqui, jornalista Robson Bonin, da coluna Radar da revista Veja, que disse que o presidente já teria decidido escolher outra pessoa. O Carlos Decotelli diz que fica. E olha, eu vou fazer um resumo aqui das denúncias, que, enfim, mais do que denúncias, assim, está praticamente provado que ele mentiu no currículo duas vezes, inclusive ele já alterou o currículo, tanto em relação ao título de doutorado quanto ao pós-doutorado, que não é título. Eu já fiz até um vídeo sobre a questão do doutorado, né, da Universidade Nacional de Rosário, mas ele também está acusado de plágio no mestrado, e a Fundação Getúlio Vargas anunciou que vai apurar os fatos referentes à denúncia de plágio na dissertação do ministro Carlos Alberto Decotelli. E vai ver o que vai acontecer, não é? A suspeita é que o novo ministro da Educação tenha copiado trechos e apresentado como produção intelectual própria no trabalho apresentado em 2008 para a conclusão de um mestrado em administração na instituição, né? O que você bastaria ele citar essas pessoas, né? Numa dissertação de mestrado, você cita os autores e os trabalhos que você está utilizando. E aparentemente ele não citou, né? E ele já disse que vai ver se foi falta de citação e tal, mas a FGV está meio que ameaçando aí já, né? Se for. E em relação ao pós-doutorado, olha só o que disse o pessoal lá da Universidade da Alemanha. O professor doutor Carlos Decotelli, eles deveriam tirar o doutor do e-mail, né? Se aproximou da professora doutora Brigitte Wolff para uma estadia de pesquisa de 3 meses em janeiro de 2016. Até 2017, ela foi professora de teoria do design com foco em metodologia, planejamento e estratégia na Universidade Wuppertal. E agora é emérita. Carlos Decotelli não adquiriu um título em nossa universidade, ele não foi um pós-doc em nossa universidade. A Universidade de Wuppertal não pode se pronunciar sobre títulos adquiridos no Brasil. Eu acho até que eles mantiveram o doutor insinuando que eles fizeram aquela coisa da confiança, né, de acreditar. Tem algumas pessoas se questionando se é ou não é crime, falsidade ideológica ou algo do tipo. Tem um vídeo do Dad Consciência aqui no YouTube, parceiro do canal, sobre esse assunto, que eu gostei bastante. Sugiro que vocês assistam o vídeo do Dad Consciência. E eu posso, inclusive, perguntar isso para um advogado convidado meu que deve vir no final da semana, aí, se tudo der certo, se a agenda permitir, eu vou conversar com ele sobre isso, né? Que eu estendi o convite ao Tássio do Diretas de Direito e, se tudo der certo, a gente tem essa conversa e nós podemos falar, inclusive, sobre a legalidade ou ilegalidade desse caso. Eu suspeito que as universidades lesadas poderiam processar o caso da Cotelli do ponto de vista civil, não penal. Ou seja, falo com um leigo aqui, mas é o que eu suspeito. Ele apresenta um currículo em que o título de doutor pesou para ele ser contratado, por exemplo, pela FGV. A FGV tem o direito de processar o Carlos Decotelli por ter feito isso. A Universidade Nacional de Rosário teria o direito de processar ele, assim como a de Wuppertal, por ele ter colocado no currículo uma coisa que não é real. Ela se sentindo que o nome da universidade foi mal utilizado, elas poderiam processar ele civilmente por causa disso. Me parece o mais provável, lembrando que eu falo como uma pessoa que não é da área do direito e vou perguntar a advogados para ter mais clareza sobre esse caso. Né? Essa é a minha suspeita. Né? Mas olha, esse ministro, que não é ministro ainda, porque não tomou posse, e que pode já estar sendo descartado, é triste que isso tenha acontecido nesse momento por vários motivos. Primeiro, é um vexame internacional de proporções gigantescas. Imagine para pessoas em outros países ficarem sabendo que uma pessoa que foi indicado para ser ministro da educação de um país tem suspeita de plágio no mestrado, diz que tem um título de doutorado, que ele não apresentou a tese e, na verdade, a parte escrita da tese foi reprovada na Universidade Nacional de Rosário, e disse no currículo que tinha não é um título de pós-doutor, não existe título de pós-doutor, ninguém é pós-doutor, mas disse que fez um pós-doutorado, quer dizer, que é uma extensão do doutorado, na Universidade da Alemanha, e ele, na verdade, não fez.
né? Ele teve um contato com a pessoa lá e tal, pensava em fazer e tal, mas não fez, segundo as pessoas da própria universidade. Quer dizer, tem problema no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, que não é um título, seria uma extensão da pesquisa do doutorado, mas ainda assim tem um problema aí. Ele já fez, inclusive, 2 alterações no currículo e é uma situação de muito. É um vexame muito, muito grande. Que pode sim ter repercussões legais, porque, como eu disse, a FGV vai investigar a questão do mestrado, poderiam processar ele civilmente por causa dessas questões. Me parece que isso daí existe margem para isso, né? Do ponto de vista penal, me parece que não, como disse o Ded no vídeo dele, eu tendo a acreditar na análise do Ded, a análise dele me pareceu muito bem embasada, lembrando que falo como leigo, e do ponto de vista político, que aí é mais a minha área onde eu posso analisar, e além da questão do vexame, tem muitas coisas negativas envolvendo essa indicação nesse momento. Nós estamos vivendo um momento em que causas de a questão da diversidade e tudo mais está sendo muito discutida, e nós tivemos vários protestos com a questão das causas da população afrodescendente, ou da população, enfim. E ele seria um dos poucos negros assim, de maior destaque no governo Bolsonaro, um ministério importante, que é o Ministério da Educação. E logo um homem negro, nesse momento que nós estamos vivendo, acaba sendo. É triste isso, é triste para. Enfim. Mas isso mostra que a gente tem que ter muito cuidado com a coisa do jogo da política de identidades, não é? Porque pessoas da direita podem querer colocar mulheres, podem querer colocar negros em posições de destaque, mas na verdade para fazer, como é o caso do Sérgio Camargo, né, na Fundação Palmares, como é o caso da Damares Alves no Ministério de Direitos Humanos, quer dizer, colocam pessoas que dão a aparência da diversidade, não é? Mas na verdade que estão empurrando agendas que são contrárias aos objetivos históricos dos cargos que eles assumiram. Quer dizer, uma fundação ligada para promover a cultura e promover direitos da comunidade afrodescendente, quer dizer, uma fundação ligada a uma luta histórica importante do Brasil e um cara que é contra essa luta, né, foi indicado. Uma pessoa que foi para defender supostamente direitos humanos e que, na verdade, defende uma pauta hostil aos direitos humanos e, enfim, ultrafundamentalista, como a Damares. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa da identidade. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na última eleição, tinham vários candidatos de diversas etnias e tal. Mas o candidato que, ao meu ver, mais representava a classe trabalhadora e mais representava os interesses das comunidades oprimidas era um homem heterossexual, branco, idoso, que é o Bernie Sanders. Ou seja, teoricamente, por ser homem heterossexual, branco e idoso, né, seriam todas as características dos privilegiados, dos poderosos, historicamente, nos Estados Unidos. Mas ele tinha uma outra característica de minoria, que era judeu, né, é judeu. Mas apesar dessa característica, ele possui todos os outros elementos teoricamente do privilégio, mas o que importa é a história, o que ele defendeu ao longo da vida é relevante. Mais relevante do que essas outras dimensões. É lógico que a identidade, de onde você fala, isso é relevante também. Mas não se pode colocar isso em primeiro lugar. Não se pode colocar isso como o elemento dominante. O que é mais importante é o histórico da pessoa, é o que a pessoa defendeu. E a pessoa você pode ser homem heterossexual branco e ter solidariedade com a comunidade LGBTQ, você pode ter solidariedade com as mulheres e defender os direitos das mulheres, você pode ter solidariedade com o movimento negro e defender suas pautas. Inclusive o Silvio Almeida brilhantemente disse da importância de se incluir pessoas de outras etnias, a diversidade na defesa da luta antirracista tem que ser
ampla. Aliás, o Martin Luther King, lá atrás, já falava sobre isso. E queria integrar todos nessa luta que acreditassem do ponto de vista ideológico, no ponto de vista das ideias, do sistema de ideias, em uma sociedade mais justa, em uma sociedade mais. Enfim. Então a gente tem que ter cuidado com essa coisa da política de identidades. Sobre o futuro do Ministério da Educação, eu não tenho bola de cristal para saber se o Bolsonaro de fato descartou, como diz esse repórter, né? Ou se o ministro tem razão e ele vai ficar. Eu não sei o que, é que vai acontecer. O que eu sei é que se ele ficar, vai ser um mega vexame, e se ele sair, também. O vexame internacional já está absolutamente consolidado. Inclusive pelas declarações dos reitores, né, do reitor da Universidade Nacional de Rosário, da Upertal, agora a FGV já investigando ele em relação ao mestrado. Quer dizer, é uma situação muito complicada, é um vexame muito grande. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Esse episódio me lembra o Clarence Thomas, lá nos Estados Unidos, quando ele foi indicado pelos conservadores, né, para ser juiz da Suprema Corte, um homem negro, mas muito conservador. E isso fez lá o pessoal liberal e o pessoal mais progressista que defende a coisa da representatividade ficar confuso, porque aí eles ficaram, bem, eu não gosto da ideologia do cara, mas ele é negro, e agora o que é que eu faço? E eu acho que esse exemplo do Carlos Decotelli tem que ajudar a gente. Quer dizer, não é que porque é uma mulher, é negro, é gay, que a gente vai desconsiderar a ideologia da pessoa ou falhas graves, como o caso de ter mentido no currículo, que é o caso. Nós não podemos ser assim. Nós temos que reconhecer que existem preconceitos, reconhecer que representatividade e diversidade são questões importantes, mas julgar as pessoas pelo que elas fazem, pelas suas ideias. O caráter se percebe pelas atitudes, ou a falta dele, a falta de confiança, ou confiança que nós devemos ter em determinadas pessoas, se percebe pelo que elas fazem, ou fizeram no passado e estão fazendo agora. Quer dizer, a gente não pode mediar tudo isso pela identidade. Né? Não basta ser da identidade, entre aspas, certa. O que importa mais é quem a pessoa é. Mas temos que valorizar, sim, que é preciso ter mais diversidade. E ter essa visão mais complexa da realidade. E reconhecer a necessidade de ampliar a diversidade, de defender a representatividade, mas de não abandonar uma análise que pesa no todo do indivíduo e julga a pessoa pelo que ela fez, pelo que ela pensa, pelo que ela é, e não só com base em critérios de identidade, é fundamental para nós amadurecermos. Eu acho que esse episódio ajuda a gente a refletir sobre isso, né? Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.